passagem bíblica que nós estaremos estudando hoje à noite. Nós leremos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, as passagens, os versículos seguintes ao que o presbítero Célio leu ainda há pouco. Nós leremos do verso 7, de onde foi concluída a leitura, até o final do versículo 10. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre nós o nosso testemunho. Meus irmãos, a mentalidade presente, a mentalidade atual, rejeita ideias como punição, juízo, condenação, destruição, vingança e coisas semelhantes. As pessoas, de um modo geral, querem apenas ouvir falar de pensamento positivo, de amor, de paz, de graça, de saúde, de bem-aventurança, de prosperidade. Mas a passagem que nós temos diante de nós, fala do dia da vingança do nosso Deus. É uma expressão utilizada com relativa frequência no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, com referência, de uma maneira mais ampla, a todo esse período compreendido desde a vinda do Senhor Jesus até a consumação do estado eterno, mas uma expressão que se aplica especialmente à consumação do estado eterno, quando o Senhor Jesus retornar em glória. Será um dia da vingança do nosso Deus. Os irmãos têm acompanhado a exposição que nós estamos ainda na fase inicial dessa segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Pelo menos para mim é um privilégio, e Deus sempre fala ao meu coração, repreendendo, admoestando, advertindo, encorajando e consolando, através do estudo semanal da Bíblia, dessas passagens bíblicas, desses livros bíblicos, em ordem, como com a graça de Deus nós temos procurado fazer. E temos considerado essa carta no seu contexto, e os irmãos acompanharam no domingo passado e sabem que os versículos que nós temos diante de nós, eles são uma continuidade da porção que nós estivemos aqui estudando no domingo passado. Tanto é assim que, na realidade, se pudermos dividir esse texto, temos que fazê-lo na metade do versículo 7. Por isso o presbítero Célio leu até a metade do verso 7 e eu continuei lendo a partir
da outra metade, da segunda metade do versículo. Semana passada nós vimos como o apóstolo Paulo encorajou os seus leitores, membros da igreja de Tessalônica, certificando-os de que aqueles momentos difíceis pelos quais eles vinham passando, aquela perseguição acirrada que eles vinham experimentando como consequência da fidelidade deles à palavra de Deus, cessaria um dia. Chegaria um dia em que, numa expressão popular, Deus viraria a mesa. E aqueles que causavam aos membros da igreja de Tessalônica tribulação por causa da perseguição, eles sim seriam atribulados. E os crentes de Tessalônica que vinham sofrendo seriam aliviados, experimentariam o alívio, gozariam do descanso eterno que Deus lhes promete, nos promete a todos e certamente lhes concederia. E nesses versículos que consideramos domingo passado, os irmãos puderam perceber como o apóstolo Paulo defende a justiça de Deus. No meio de tamanha injustiça humana que aqueles irmãos vinham experimentando, no meio daquelas perseguições que eles vinham sofrendo, o apóstolo Paulo discernia a justiça de Deus. Ele não ficava assim estupefato ou surpreso diante daquilo, mas ele podia discernir o que estava acontecendo, que Deus estava de fato em ação, Deus estava agindo, e que não é correto que no meio das tribulações e dos sofrimentos da igreja, dos sofrimentos dos crentes, das perseguições, nós clamemos como clamam os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, dizendo, por que Deus não faz alguma coisa? Meus irmãos, Deus está fazendo alguma coisa em meio da tribulação, das perseguições dos crentes. O caminho da glória é pavimentado de sofrimentos e tribulações. E através dessas tribulações nós somos preparados para a glória, para o reino eterno. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus. No meio das aflições e tribulações dos crentes, nós somos qualificados e preparados de diversas maneiras para sermos considerados dignos do reino. Não como se viéssemos a ser considerados dignos do reino de maneira meritória, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, exclusivamente pela fé em Cristo, nós precisamos também ser preparados para a glória. E o sofrimento tem esse propósito, tem essa capacidade, ele é um instrumento de presente para nos preparar para a glória. Mas o apóstolo Paulo continua, do versículo 7 até o versículo 10, desenvolvendo esse tema que ele vinha considerando, essa expectativa do dia em que o Senhor retribuiria com tribulação aqueles que estavam atribulando a igreja e aliviaria o sofrimento daqueles irmãos e irmãs com a consumação das suas promessas e o ingresso deles no reino de Deus, no reino eterno, na consumação do reino. E o apóstolo Paulo desenvolve os temas da retribuição e alívio, esclarecendo que os seus leitores acerca do que acontecerá no dia da vingança.
Observem, irmãos, o versículo 8, onde o apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor Jesus tomando vingança. Chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. E nesses versículos que lemos, ele explica quando o dia da vingança acontecerá. Ele esclarece a igreja acerca de contra quem a vingança se manifestará. Explica para os seus leitores no que consiste a vingança de Deus. E, finalmente, ele fala acerca do propósito, do seu propósito, da vinda de Cristo, ou da revelação de Cristo, com relação aos crentes, com relação àqueles que têm colocado a sua confiança no Senhor. E eu quero, portanto, chamar a atenção dos irmãos para essa passagem sobre esse tema, o dia da vingança. Na verdade, a passagem é rica, poderíamos dar tantos temas a ela. Ela fala desse dia da vingança, mas ela fala também, se quiséssemos seguir mais ou menos o que temos feito a partir do versículo 3, os irmãos devem lembrar, versículos 3 e 4, estivemos aqui considerando lições sobre ação de graça. Os versículos 5 até metade do versículo 7, lições sobre o sofrimento. E aqui nós temos, portanto, lições sobre o juízo vindouro. Ensino bíblico sobre o juízo vindouro. E se não quisermos ficar apenas com o aspecto negativo, o dia da vingança, para fazermos justiça ao texto como um todo, podemos intitular a mensagem de dia da vingança, dia de glória também. Dia da vingança para os que não obedecem ao Evangelho, mas dia de glória para aqueles que creem no testemunho do Evangelho. Vamos, portanto, irmãos, responder a essas perguntas que nós tivemos mencionando e assim procurar, com a graça de Deus, compreender aquilo que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre o dia da vingança. Primeiro, respondendo à pergunta que ele mesmo responde no versículo 7 e na segunda parte do versículo 7 e logo no início do versículo 8, isto é, quando é que acontecerá o dia da vingança? Observem o que lemos a partir da metade do versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Evidentemente que nós não podemos responder essa pergunta, quando acontecerá o dia da vingança, fornecendo aos irmãos e irmãs o dia preciso ou a hora em que o Senhor Jesus retornará para vingar o seu povo. Nós não estamos autorizados a isso. Acerca desse dia ninguém conhece, somente o Pai. E, na verdade, como já consideramos com os irmãos, estudando a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo desvia a atenção dos irmãos nesse sentido, para aquilo que realmente importa, isto é, para estarmos, com a graça de Deus, preparados para o dia, ocorra ele quando ocorrer. Mas nós, se não podemos responder essa pergunta, precisando de a hora, nós podemos respondê-la de uma maneira bem real, genuína, dizendo que ela ocorrerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu em toda a sua glória. Nesse dia, ocorrerá o dia da vingança. Esses versículos, o versículo 7, utiliza uma palavra diferente daquela que nós encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, com referência à segunda vinda de Cristo. Aqui não aparece a palavra parousia, no grego, que se refere à manifestação no sentido de apontar para
para a visita iminente, ou a visita de uma autoridade, como será a visita ou a vinda do nosso Senhor Jesus. A palavra aqui utilizada é a palavra apocalipse, é a palavra mais adequadamente traduzida como revelação. Quando dos céus, podemos ler, se revelar ou for revelado, ou como está no original, acontecer a revelação do Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. O dia da vingança acontecerá quando o véu da história for descortinado e nós pudermos contemplar e ver a realidade espiritual que circunda ou que se constitui no pano de fundo da história humana. Aqueles que não têm olhos da fé para ver, que não conhecem a revelação das Escrituras, olham apenas para os eventos que acontecem na história, aqueles eventos que nós podemos precisar e nós podemos ver. Aqueles que não têm olhos espirituais, contemplam, por exemplo, lá na igreja de Tessalônica, apenas as tribulações, apenas as perseguições, apenas os sofrimentos que aqueles irmãos e irmãs vinham experimentando de maneira cada vez mais intensa por causa da fidelidade deles a Cristo. E uma pessoa desavisada, sem discernir as realidades espirituais, poderia se compadecer e se condoer e ter aquela igreja como uma igreja perdedora, como uma igreja que estava experimentando algum tipo de destruição ou infortúnio, ou alguma coisa dessa natureza. Mas, meus irmãos e irmãs, essa visão decorre da falta de compreensão das realidades espirituais, daquilo que está acontecendo num outro plano, num outro nível, numa outra esfera. Não essa esfera que os nossos olhos podem perceber e contemplar, mas na esfera espiritual, que muitas vezes não conseguimos perceber e discernir. E o apóstolo Paulo, portanto, desenvolve esse tema da retribuição e do alívio, chamando a atenção para o fato que o dia da vingança será o dia em que o véu será descortinado e o Senhor Jesus, o Senhor da história, será revelado e manifestado, e ficará perfeitamente claro que ele estava vendo tudo. Não apenas vendo tudo, mas ele estava no controle de tudo. Que todas as coisas que estavam acontecendo estavam perfeitamente nas suas mãos. E que estavam se iludindo aqueles que imaginavam que tudo ia bem com eles na iniquidade, na impiedade, no pecado, na perseguição, e que a igreja não passava de uma igreja perdedora e sofredora. Não era verdade. Não é verdade. As pessoas não veem isso. E nós mesmos, muitas vezes, quando somos atribulados e perseguidos, e sofremos, e experimentamos parte das tribulações que a igreja de Tessalônica experimentava, podemos, às vezes, desviar os nossos olhos e, como Asaf, chegar a invejar a prosperidade dos ímpios, até que, com a graça de Deus, entramos no santuário e percebemos que a vida deles está por um fio, e discernimos melhor a natureza das bênçãos que nós desfrutamos em Cristo Jesus, mesmo em meio às perseguições que nos habilitam para a glória. O dia da vingança ocorrerá quando Jesus for revelado dos céus, quando o véu da história for retirado, e ele então descer dos céus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Toda a figura, toda a simbologia, toda a descrição que nós encontramos aqui aponta para a autoridade suprema de Cristo, para o poder supremo de Cristo, como aquele a quem toda a autoridade foi
concedida e vem com toda a autoridade de Deus e todo o poder divino para exercer juízo e vingança contra os inimigos da igreja, os inimigos do seu povo. A expressão quando do céu não se refere apenas ao ponto de onde Jesus vem, ou lugar de onde ele vem, ou seja, das regiões celestiais, da presença de Deus, mas aponta exatamente para a autoridade de Deus, para a sua autoridade. Ele vem da direita de Deus, ele vem do trono de Deus, ele traz consigo toda a autoridade e poder que lhe foi concedido pelo Pai, em virtude da sua obra bem-sucedida como mediador entre Deus e os homens, como Deus-homem, para julgar. E essa autoridade, domínio e poder de Cristo no dia da vingança são ressaltados pela companhia dos seus anjos, dos anjos do seu poder, que o acompanharão como um tremendo exército infinitamente poderoso que o acompanhará, e pela expressão em chama de fogo, que sempre que usado nas Escrituras, com relação às teofanias ou com relação a manifestações de Deus, apontam exatamente para esse temor, para esse tremor de um Deus majestoso, de um Deus soberano, de um Deus julgador, de um Deus todo-poderoso. Os irmãos devem lembrar do capítulo 19 do livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, e todo o Monte Sinai passa a fumegar, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e a população, o povo se encheu de temor, de terror, de tremor diante daquela manifestação majestosa de Deus com todo o seu poder. E essa expressão, portanto, em chama de fogo, acompanhando a vinda do nosso Senhor Jesus, chama atenção exatamente para esse fato. Quando será o dia da vingança? Quando o Senhor Jesus retornar, prestem bem atenção, não mais em estado de humilhação no qual ele veio a esse mundo, nascendo numa manjedoura, desapercebido da história, mas o dia da vingança ocorrerá quando o Senhor Jesus retornar com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, e então manifestar aquilo que está até certo ponto invisível nesse mundo. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus soberano, a quem toda a autoridade foi concedida, e Ele vem dirigindo todas as coisas de tal maneira que tudo o que acontece à sua igreja, acontece para o seu próprio bem e para o louvor e para a honra e glória do seu nome. Mas, meus irmãos, essa passagem não ensina apenas o quando acontecerá o dia do juízo, ressaltando a autoridade e o poder de Cristo para julgar, o dia da vingança, melhor dizendo, ressaltando a autoridade e o poder de Cristo para julgar, na sua segunda vinda no estado de glória. Mas, nesses versículos, o apóstolo Paulo também deixa perfeitamente claro contra quem o Senhor Jesus virá exercendo vingança. Na segunda parte do versículo 8, nós lemos: tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui se refere a dois grupos de pessoas. Observem: os que não conhecem a Deus
e contra os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. É possível que o apóstolo Paulo tenha utilizado as duas expressões de maneira indistinta para designar um mesmo grupo de pessoas em termos gerais, aqueles que não conhecem genuinamente a Deus, aqueles que não obedeceram a sua palavra, não responderam positivamente ao Evangelho que tiveram a oportunidade de ouvir. Ou que mesmo não tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, não responderam positivamente à revelação de Deus na própria criação, na própria natureza, como o apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Romanos, quando ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade ou sufocam a verdade e trocam-na pela mentira, pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre ele, porque Deus mesmo lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É possível, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, portanto, tenha em mente aqui e utilize essas duas expressões para se referir ao mesmo grupo geral de pessoas que não conhecem a Deus por causa da sua obstinação, soberba, orgulho, da sua determinação de sufocar a verdade revelada e não dar glória e graças a Deus, e passarem na sua obstinação a adorarem a criação e a se lançarem ao pecado, no pecado. E, portanto, podem ser descritos como desobedientes, mas é possível também, eu penso que há grande probabilidade de que essas expressões sejam assim interpretadas, que o apóstolo Paulo esteja se referindo aqui a dois grupos de pessoas, contra quem o Senhor Jesus virá exercendo juízo. É possível que Paulo se refira aqui com a expressão os que não conhecem a Deus, aos gentios, a esses que o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, isto é, aqueles que dispondo de uma revelação natural de Deus, não se sujeitaram a ela, não se submeteram a ela, a sufocaram por causa das suas implicações morais na sua própria vida, e então passaram a obstinadamente e cegamente adorar a criatura, adorar ao Criador e a praticarem toda sorte de coisas inconvenientes, entregues por Deus à lascívia, ao engano, à corrupção e ao pecado. É interessante que na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 4, a primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 5, o apóstolo Paulo utiliza exatamente essa expressão com referência aos gentios. Observe, irmão, na primeira carta, no capítulo 4, podemos ler desde o versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Não é, portanto, difícil que quando aqui iniciando a sua carta, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor Jesus se revelará com os anjos do seu poder, vindo do céu em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Ele tem em mente aqui, especificamente os gentios, os pagãos.
aqueles que não se submeteram à revelação de Deus na própria criação, na própria natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E não reconheceram as verdades que Deus mesmo revela na consciência do homem, na criação, na própria natureza, e então sufocaram essas verdades de Deus e a trocaram pela iniquidade, a trocaram pela mentira, a trocaram pela injustiça. Porque, afinal de contas, Paulo afirma, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há pessoa alguma na face da terra que não seja justamente culpada, ainda que não tenha tido a oportunidade de ouvir o Evangelho ser anunciado com a clareza e com a precisão com que ele é revelado nas Escrituras. Porque ainda, esse é o argumento de Paulo em Romanos, os irmãos, estou certo, conhecem bem, ainda que eles não tenham tido essa oportunidade, eles não são inocentes, eles são culpados, porque eles são culpados à luz do grau de revelação que eles receberam. Eles não se dobraram diante de Deus, obstinadamente, de maneira pecaminosa, eles sufocaram esse conhecimento de Deus e passaram a adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. É por isso que nós temos que anunciar a verdade, inclusive aos índios. É por isso que o Evangelho tem que ser anunciado a eles, para que eles então tenham essa oportunidade de ser convencidos da sua iniquidade, do seu pecado, porque se morrerem no estado em que se encontram, ainda que não conheçam o Evangelho, eles perecerão de qualquer maneira. Estarão debaixo do juízo de Deus. E Deus então, e Cristo então virá exercendo vingança contra aqueles povos pagãos que perseguiam a igreja por causa da verdade, e nas mãos dos quais a igreja primitiva, quantas vezes sofreu pela sua fidelidade à vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus vingará, não apenas exercerá vingança, não apenas contra gentios, mas também contra os judeus, particularmente aqueles que, tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, como os judeus tiveram na época, naquele contexto, ou mesmo não judeus, mas que têm tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, não respondem positivamente à oferta da graça salvadora de Cristo, anunciada pelo testemunho apostólico e através da pregação do Evangelho. Se na primeira carta, aqueles que não conhecem a Deus são identificados com os gentios, na primeira carta, aqueles que desobedecem ao Evangelho são identificados especialmente com os judeus, que tinham essa oportunidade, e ainda assim se opuseram ao Evangelho, rejeitaram o Evangelho de Cristo e perseguiram aqueles que haviam crido no Evangelho. No capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, ainda que talvez não de forma tão idêntica como a expressão usada com relação aos gentios, nós vimos aqui exatamente essa descrição com referência à reação dos judeus ao Evangelho. Podemos ler desde o versículo 13 do capítulo 2. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Os irmãos podem perceber, a partir dessa descrição, como não é difícil que quando o apóstolo Paulo faz essa referência aqui no início da sua segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo 8, aqueles que desobedecem ao Evangelho, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que se lançam contra aqueles que creem no Evangelho e com o intuito de impedir que as pessoas se convertam e o reino de Deus seja promovido e Deus assim glorificado, o apóstolo Paulo tem em mente os judeus naquele contexto e, de modo geral, aqueles que rejeitam o Evangelho quando têm a oportunidade de serem expostos ao anúncio e à pregação da palavra do Senhor. De qualquer maneira, meus irmãos, vejam que a pedra de toque é o Evangelho, a coisa importante aqui é o Evangelho. O elemento relevante aqui é o conhecimento das verdades de Deus, a submissão às verdades de Deus, a submissão ao Evangelho, a resposta positiva ao Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Isso é que determinará o nosso destino eterno. Se nós experimentaremos alívio, quando no dia da vingança o véu for revelado e o Senhor Jesus, o Senhor da história, se manifestar, ou então desfrutaremos da sua glória naquele dia, se respondermos positivamente ao Evangelho através da fé na palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, e esclarece os seus leitores não apenas acerca de quando o dia da vingança ocorrerá e contra quem ela se manifestará, mas também ele explica no que ela consistirá. No versículo 9, o apóstolo Paulo explica a natureza da vingança que acontecerá naquele dia. Nós, ou muita gente, normalmente tem uma certa ojeriza a ideia de vingança. Num certo sentido até compreensível, porque a vingança humana, ela muitas vezes é desproporcional, ela tende a não ser justa, e portanto, a ideia de vingança muitas vezes não nos soa bem. Mas o Senhor, quando executa a vingança, ele executa de maneira justa, de maneira reta, de maneira a exaltar o seu próprio atributo da justiça. Mas no que consiste essa vingança que ocorrerá no dia em que o Senhor Jesus retornar em glória, com os anjos do seu poder, em chamas flamegantes, como diz o texto? O apóstolo Paulo explica, meus irmãos, dizendo que essas pessoas, uns e outros, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa vingança não consistirá em pena de morte, de enforcamento, ou de espada, ou execução apenas física, ou alguma coisa, ou um sofrimento meramente físico, que não está excluído da condenação eterna. Mas o apóstolo Paulo explica que essa vingança, essa retribuição que Deus dará em Cristo àqueles que atribulam a igreja, essa tribulação que eles experimentarão, é aqui descrita
como em termos de uma penalidade de eterna destruição. Algumas pessoas, infelizmente, por causa de uma visão romântica, que não concebem entender um sofrimento eterno, querem entender, interpretar a expressão penalidade eterna, ou, como pode ser traduzida também, destruição eterna, como uma referência ao aniquilamento. Os irmãos devem conhecer e saber que algumas pessoas pregam não a destruição eterna, mas o aniquilamento, isto é, que aqueles que não obedecem ao Evangelho serão definitivamente destruídos, aniquilados, porque eles não concebem a ideia de eles passarem a eternidade em sofrimento. Mas a Bíblia não utiliza esse termo assim. A Bíblia claramente utiliza essa expressão para denotar a ruína eterna, isto é, uma perda eterna. Você perde tudo aquilo que é de real valor, e isso por toda a eternidade, de uma maneira eterna. E assim é colocado em um estado de absoluta ruína por toda a eternidade. Na primeira carta, o apóstolo Paulo já tinha advertido com relação à condenação eterna, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 2, versículo 3, quando ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. É a isso que o apóstolo Paulo faz referência aqui, e há abundante revelação em vários livros bíblicos, no livro de Apocalipse também, acerca do estado em que serão colocadas aquelas pessoas que, não obedecendo ao Evangelho, serão lançados no inferno, no fogo eterno, e experimentarão essa destruição eterna, essa ruína eterna. Mas eu temo, irmãos e irmãs, que às vezes nós sejamos levados a imaginar a destruição eterna em termos mais físicos do que espirituais, e assim corremos o risco de perder de vista e deixar de compreender a real natureza da destruição eterna. E o apóstolo Paulo, exatamente para evitar isso, ele deixa claro e continua explicando que essa vingança que será executada quando o Senhor Jesus se manifestar em toda a sua glória e poder no juízo vindouro, no juízo final, consistirá no fato de que aqueles que rejeitam o Evangelho, que trocam o Evangelho de Deus em mentira, e negam o Evangelho e não respondem positivamente ao Evangelho, eles serão definitivamente banidos da face de Deus. Versículo 9, e da glória do seu poder. Meus irmãos e irmãs, nisso consiste a essência da destruição eterna. Nisso consiste a essência da vingança que Cristo executará no dia da vingança. Nisso consiste a essência da destruição eterna, a essência do inferno. O afastamento cabal, pleno e definitivo de qualquer manifestação da misericórdia, da graça e da bondade, e da glória e da bondade de Deus. Se por um lado o estado de bem-aventurança eterna, a vida eterna, consiste em conhecer a Deus e desfrutar da sua comunhão com Ele para todo sempre, a essência do juízo eterno, da condenação eterna e do inferno, consiste exatamente em as pessoas serem
banidas da face de Deus, expulsas da presença do Senhor, como Satanás o foi, como Adão e Eva o foram, por ocasião da queda. E então, só que, neste caso, nós temos aqui um banimento eterno, um afastamento eterno, uma expulsão eterna de qualquer manifestação da bondade, do amor, da graça salvadora, consoladora, confortadora de Deus, tanto graça comum como graça especial do Senhor. Nisso consistirá essa vingança e essa destruição e essa condenação eterna. Isso é o que espera aqueles que não conhecem o Evangelho, isto é, que tendo conhecimento do Evangelho, sufocam o Evangelho, a verdade de Deus, a trocam em mentira e a vivem nessa condição, e aqueles a quem o Evangelho é anunciado e que têm a oportunidade de responder positivamente ao Evangelho, deixam de fazer isso e rejeitam o Evangelho, essa oferta salvadora proveniente da graça de Deus e que foi ofertada com base na morte de Cristo, expiatória e suficiente, realizada na cruz do Calvário. Mas, finalmente, irmãos, nessa passagem, além do apóstolo Paulo explicar para aqueles irmãos quando acontecerá o dia da vingança, contra quem Cristo exercerá a vingança e no que consistirá essa vingança, no versículo 10, o apóstolo Paulo, como que não podendo parar apenas no aspecto negativo relacionado ao dia da vingança, ele esclarece a igreja acerca do propósito da vinda de Cristo em glória com relação aos crentes, com relação àqueles que, pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo, responderam positivamente ao Evangelho. Versículo 10, lemos assim: quando vier para ser glorificados nos seus santos. Isso é o propósito, na realidade, da vinda de Cristo em glória com relação aos santos, com relação aos crentes. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi a todos os que creram naquele dia, na verdade, no texto original, naquele dia não está localizado aqui, pode dar uma ideia errada aqui, mas quando vier naquele dia para ser glorificado de seus santos e ser admirado em todos os que crerem, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Há alguma dúvida, meus irmãos, acerca de como entendermos a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos, essa preposição em, com o artigo os, nos. Na língua original, ela pode ser traduzida como em, pode ser traduzida como entre e ainda pode ser traduzida como por. Eu entendo que os tradutores, de forma adequada, optaram por traduzir a preposição grega en por em, como ela é mais regularmente, mais frequentemente traduzida. É verdade que quando o Senhor Jesus retornar naquele dia da vingança, aquele dia de terror para os que não responderam positivamente ao Evangelho, será um dia de glória para aqueles que responderam positivamente ao Evangelho. E é verdade que naquele dia o Senhor será glorificado pelos seus santos. Nós estaremos ali honrando a Deus, glorificando a Cristo, exaltando-o quando nós o contemplarmos em toda a sua glória, quando Ele retirar da cortina o véu, se revelar e se manifestar com todo o seu poder, com toda a sua majestade, em toda a sua glória, nós, o seu povo, o adoraremos, o bendiremos, o louvaremos, e sabe Deus o que acontecerá naquele dia glorioso, quando nós contemplarmos o nosso Senhor Jesus em glória. É verdade que também Ele será glorificado entre os seus santos,
porque Ele estará para habitar aqui conosco. E Emanuel, Deus conosco, é a essência da bem-aventurança eterna. É a presença de Cristo conosco, como nosso Deus eterno, como nosso Rei, nos governando de maneira plena e perfeita, reinando sobre nós. Mas, meus irmãos, a Bíblia também ensina que não apenas quando o Senhor Jesus retornar em glória, nós o glorificaremos, mas nós também seremos glorificados nele. E nós também compartilharemos da sua glória. E ele será glorificado na nossa glorificação também. Imaginem, aqueles crentes de Tessalônica que sofreram, que foram vituperados, que foram envergonhados, que foram presos, que foram despojados dos seus bens, sei lá, mortos e desprezados. A glória que será tributada a Cristo, quando então aqueles que os perseguiram, os contemplarem refletindo a glória do Cordeiro, refletindo a glória de Cristo. Os irmãos certamente lembram da passagem que se encontra em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 17 e 18, onde o apóstolo Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, os crentes. E escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo declara: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Meus irmãos e irmãs, o dia da vingança será um dia terrível para aqueles que rejeitaram o Evangelho, mas será um dia de glória para aqueles que se submeteram e responderam positivamente ao Evangelho. Não apenas no sentido em que nós ali estaremos, como lemos logo adiante nesse versículo, admirando a Cristo, Ele será admirado em nós que cremos, e nós não apenas o estaremos admirando, mas Ele será admirado na obra de glorificação que Ele realizará em nós. Cristo será exaltado e louvado e admirado e glorificado quando Ele consumar essa grande obra da redenção que Ele vem realizando e que implica não apenas na eleição, na predestinação, na justificação, na salvação, na santificação, mas também na glorificação. Nós não somos gnósticos, não aguardamos apenas um estado etéreo em que a nossa alma irá pairar um dia nos ares ou nos céus espirituais. Não, nós aguardamos a ressurreição do corpo. Nós esperamos o dia em que esse nosso corpo de humilhação será transformado em corpo de glória e será transformado à semelhança do corpo glorificado do nosso Senhor Jesus. E então nós compartilharemos da sua glória. E Ele será então glorificado em nós, os que cremos, como lemos aqui. Porque quando vier para ser glorificado dos seus santos e ser admirado, não apenas por todos os que creram nele, ou entre todos os que creram nele, mas em todos os que creram nele, pela obra extraordinária, fiel, definitiva, que Ele mesmo realizou e realizará e consumará, quando então, retornando em glória, nós também seremos glorificados com Ele. Meus irmãos e irmãs, assim, o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o seu tema e explica aos membros daquela igreja com relação ao dia da vingança,
quando ele acontecerá, isto é, quando o Senhor Jesus retornar dos céus em glória, com todo o poder, para exercer juízo, contra quem a vingança será exercida, isto é, contra aqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus e não obedeceram ao Evangelho, no que ela consistirá, especialmente em serem essas pessoas banidas de qualquer manifestação da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Mas ele deixa claro também que, com relação aos crentes, esse será um dia de glória, não apenas um dia em que eles adorarão e glorificarão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o dia em que a própria glória de Cristo será manifestada nele, e assim Cristo será glorificado como consequência da consumação da sua obra na glorificação dos crentes. Eu quero, meus irmãos, concluir a exposição dos versículos apenas ressaltando algumas lições que entendo a passagem contém para a nossa instrução, edificação, advertência, mas consolo e encorajamento também. Temos aqui uma lição de encorajamento, no sentido de que a passagem deixa claro que um dia será retirado o véu e a verdade finalmente será revelada quando o Senhor Jesus retornar em glória. Por enquanto, ainda essas verdades não foram plenamente reveladas. Não está claramente revelado como o Senhor Jesus governa de fato a história. Às vezes não conseguimos compreender, nem nós mesmos, por que certas coisas acontecem. E por que Deus permite que certas coisas ocorram e aconteçam. Não conseguimos entender várias coisas. E as pessoas que não têm os olhos da fé, aí é que não entendem mesmo e não compreendem mesmo. E não conseguem perceber a marcha vitoriosa do Evangelho, apesar de todos os reveses, apesar de todas as investidas do maligno, apesar de todas as artimanhas de Satanás, apesar de todas as quedas de crentes, apesar de tantas coisas que acontecem. Meus irmãos, vai chegar o dia em que, o dia do Apocalipse, o dia da revelação, o dia em que o véu da história será plenamente descortinado, e então virá à tona que o Senhor estava no controle de tudo, que todas as coisas que acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vai chegar o dia em que o Senhor retornará, não como ele veio da primeira vez, naquele estado de humilhação, nascendo numa manjedoura, para ser cuspido, para ser crucificado, para ser morto, mas quando ele retornará em glória com os anjos do seu poder para exercer vingança e juízo e para glorificar o seu povo. Isso é para nós um encorajamento. Quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sofrendo, quando estamos passando por tribulação e as coisas vão mal, e que bom, meus irmãos, nós podemos saber que Jesus está vendo tudo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso coração, Ele perscruta o nosso íntimo, Ele conhece as nossas motivações todas, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Nada está oculto aos seus olhos, Ele conhece todas as coisas. E um dia chegará em que o seu atributo da justiça reluzirá como um relâmpago. E então Ele manifestará toda a sua justiça, retribuindo tribulação àqueles que estavam causando tribulação à sua igreja, e alívio e descanso eterno e glória eterna para aqueles que creram no Evangelho e estavam procurando viver para a honra e para a glória do seu nome. Infelizmente, muitas vezes eu temo que nós vivamos mais com os olhos fitos aqui do que com os olhos fitos na eternidade. Que nós não sejamos pessoas escatologicamente orientadas, mas secularmente orientadas. E as nossas preocupações, as nossas atenções, as nossas motivações se concentrem devidamente naquilo que os nossos olhos veem, e não naquilo que os nossos olhos não veem, como Paulo diz, mas que são coisas eternas. E que na realidade explicam todos os acontecimentos e que na realidade nelas consiste a nossa esperança. Mas aqui nós temos também, meus irmãos, uma lição de
advertência. Nada mais importante nessa vida do que a nossa reação ao Evangelho. Talvez essa seja a lição central desse texto. Tudo depende de como nós reagimos à verdade e de como nós respondemos ao Evangelho. O nosso destino eterno é determinado aqui, nessa passagem bíblica, como nas Escrituras de modo geral, não com base nas nossas boas obras ou nas nossas obras meritórias, mas sim na maneira como nós reagimos à manifestação da verdade e como nós respondemos à pregação, ao anúncio do Evangelho. O Senhor Jesus vem exercer vingança naquele dia contra os que não conhecem o Evangelho, isto é, não se submetem à verdade de Deus revelada, e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho, não obedecem à sua palavra. E que advertência é para nós isso. Esse é o dia da oportunidade, esse é o dia da salvação, esse é o dia em que nós podemos responder positivamente ou negativamente ao Evangelho. Ou nós ocultamos a verdade e a transformamos em mentira e nos apegamos ao engano, ao erro, à mentira, ao pecado, a uma mentalidade contrária àquilo que a vontade de Deus revela, na sua palavra revela, ou nós nos submetemos à vontade revelada e respondemos pela graça de Deus positivamente ao Evangelho de Cristo e nos confiamos a nossa vida, o nosso destino eterno, a obra redentora, expiatória, salvadora, que Jesus veio e realizou, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa talvez seja a lição principal. Ninguém se engane, a nossa reação à verdade, a nossa reação ao Evangelho é que determina o nosso estado eterno. Aqueles que não conhecem, não se submetem, que não recebem, receberão vingança, serão banidos para sempre da presença do Senhor. Mas aqueles como os tessalonicenses, que responderam positivamente ao testemunho do apóstolo Paulo, que podem ser descritos como santos, ou os que creram, esses naquele dia experimentarão, não terror, que tomará conta quando o Senhor Jesus visivelmente se manifestar com toda a sua glória e em todo o seu poder, mas esses glorificarão a Cristo e serão glorificados por ocasião da sua vinda. Terceira lição, irmãos, que eu desejo ressaltar dessa passagem de respeito à natureza do juízo, ou seja, enfatizar isso. O pior juízo, a pior condenação, não é a condenação física. Mas não é aquilo que acontecerá com o nosso corpo. Não que o que acontece ao nosso corpo não é pesado e não é difícil. Mesmo aqui, o sofrimento presente, um castigo físico, dói. Mas mesmo aqui nós sabemos que os problemas, por exemplo, mentais, eles são piores que os físicos. As preocupações, dizia o apóstolo Paulo, pelas igrejas dos santos, pelas igrejas de modo geral, era para ele uma causa de sofrimento maior do que os sofrimentos físicos e foram muitos aos quais ele foi submetido. Aqueles que passam por enfermidades mentais sabem que elas são de natureza pior do que as enfermidades físicas. E, portanto, o sofrimento e a natureza da condenação eterna, a essência dela está na ausência de Deus. Assim como a bem-aventurança eterna está relacionada a Emmanuel, Deus conosco, não apenas em andarmos em ruas de ouro ou de cristal, ou se alguns entendem isso de forma literal, ou coisa dessa natureza, ou de alguma bem-aventurança material que porventura nós desfrutaremos, serão bem-vindas, né? Serão bem-vindas, mas a essência da bem-aventurança eterna é Emmanuel, é Deus conosco, na pessoa do seu Filho. O Deus homem, Deus encarnado, mas glorificado, e que habitará conosco para todo sempre, e nisso consiste a essência da bem-aventurança eterna. Mas o oposto disso é verdadeiro.
A essência da condenação eterna é exatamente a distância de Cristo. É não desfrutar da glória do seu poder, é não partilhar das manifestações da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor. E finalmente, meus irmãos, temos aqui uma lição de consolo também. O dia do terror dos incrédulos é dia de glória e adoração para os crentes. Que bênção, meus irmãos. Eu não sei a condição dos irmãos, sei como os irmãos reagem à luz dessas verdades, não sei como vocês reagiam antes de se converterem, de serem convertidos pela graça de Deus a Cristo. Eu sei como eu ouvia com muita apreensão essas verdades bíblicas acerca do juízo vindouro. Eu lembro que antes de convertido, às vezes, quando a culpa pesava, eu imaginava o dia em que o Senhor Jesus, então, retornaria. Eu tinha a ideia de alguma maneira fugir, ou me matar, ou não estar presente naquele momento da manifestação da glória do Cordeiro. E é uma bênção muito grande para o crente ele poder olhar para aquele dia, olhar para o futuro, na paz de Cristo, consciente de que está justificado de uma vez para sempre, que ele não tem mais nada a temer, e que aquele dia da vingança, que será um dia de terror indescritível para o incrédulo, será um dia de glória mais indescritível ainda para aqueles que confiaram as suas vidas a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos encoraje, e nos anime, e nos console. Quando Ele permite que nós passamos por tribulação e aflição, ninguém duvide de que Ele está no controle. Vai chegar o dia em que o véu da história será descortinado, que o Senhor Jesus se manifestará, quando Ele virá exercendo vingança, dia de terror para os incrédulos, mas dia de glória para aqueles que foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus.